Bom dia, é um prazer estarmos juntos nessa manhã. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, agora são 8 horas e 4 minutos. Mais uma devocional que temos a oportunidade de fazê-la juntos, de fazermos ela juntos, né? Vamos juntos ler a palavra de Deus, vamos juntos orar ao Senhor e colocar nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Espero que essa manhã seja uma manhã de bênção, de graça, de paz para a sua vida, para a sua família. Hoje, segunda-feira, muitas lutas, muitos desafios, mas todos eles guardados pela graça do Senhor. E como é bom podermos ter essa certeza de que o Senhor cuida de nós, o Senhor é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Pois bem, por que Ele faz isso? Porque reconhecemos que Ele nos amou, né? O tema nosso que temos trabalhado é porque Ele me amou. Que bom nós entendermos que o Senhor nos amou, que bom nós compreendermos a graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, todo o poder de Deus sobre nós, tudo aquilo que Ele fez por nós, e Ele realmente demonstrou todo o seu amor e graça sobre nossas vidas. E temos trabalhado porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E nós vimos que porque Ele me amou, eu tenho coisas que acontecem na nossa vida. E a palavra amor, o acróstico da palavra amor, são 4 letras. Letra A, primeira letra, nós vimos que porque Ele me amou, eu amo. Segunda letra, M, porque Ele me amou, eu multiplico. Terceira letra, letra O, começaremos a ver hoje. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu multiplico oração. Então, eu gostaria de convidar você nessa manhã para juntos pensarmos sobre isso, sobre a realidade da oração. O que é orar? Orar é conversar com Deus. E cada um de nós tem o privilégio de poder orar ao Senhor. Cada um de nós tem o privilégio de poder conversar com Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo nos disse que deveríamos orar ao Senhor em nome dele. E ele, então, quando veio e morreu na cruz por cada um de nós, ele deixou aberto o caminho para intercedermos ao Pai, em nome dele. Atos 4,12, 1 Timóteo também dizem sobre isso, que nós oramos ao Pai, em nome de quem? De Jesus. Então, que privilégio nosso, nós podemos orar ao Senhor. Que privilégio nosso, nós podemos falar com Deus. E quando nós pensamos no grande amor que Deus tem por nós, é natural que nós queiramos, né, que haja um desejo no nosso coração de comunicarmos esse amor com o nosso Pai, de termos uma intimidade, um relacionamento. E é exatamente isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos um relacionamento com Jesus, um relacionamento espiritual com o Senhor. Então, uma das marcas deste relacionamento é a oração, a forma que eu falo com o meu Deus. E por que a oração deve ser uma marca das nossas vidas como salvos em Jesus? Por que Ele me amou, eu oro? Por que a oração é tão importante? A oração, o significado espiritual dela é muito sério. A oração é, como dissemos antes, é um relacionamento de comunhão com o Senhor. É um relacionamento de intimidade espiritual com Deus. Por isso, é muito importante que olhemos para a oração, olhemos para a palavra de Deus e vejamos aí alguns exemplos da oração. Tem um texto muito conhecido em 1 Tessalonicenses, diz, olha, orai sem cessar. Paulo dá essa ordem, orai, imperativo, né, sem parar. O Senhor, quando Salomão inaugura o templo, lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, quando Deus está falando para Salomão, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele diz aqui, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, orar e buscar a minha presença
e se desviar dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, há coisas maravilhosas que Deus quer fazer na nossa vida e Ele faz. E nós precisamos orar e falar com Ele. Por isso, eu quero convidar você nesse tempo, nessa semana, a pensarmos sobre a multiplicação da oração. A multiplicação da oração no nosso dia a dia. A multiplicação da oração na nossa vida cristã. A multiplicação da oração diante dos desafios da obra. Como nós estamos dizendo, né? A oração é o canal de comunicação eficaz que Jesus nos ensinou a termos com Deus. E por isso é necessária a constância da oração para que Deus esteja agindo de forma que Ele intervenha na nossa vida, na nossa história. Às vezes nós estamos com pessoas enfermas, precisamos orar para Deus intervir, precisa de milagre. Nós temos orado pela Juliana, uma promotora de missões lá do Vale do Aço, estado de Minas Gerais. Ela tem 14 anos, ela precisa do milagre de Deus na vida dela. Há um compromisso de oração, então vamos orar, clamar ao Senhor para que o milagre aconteça. Como nós temos orado pela campanha de missões nacionais, para que seja uma campanha extraordinária no meio de uma pandemia, o que precisa? De um milagre. Então, por isso que nós precisamos, é necessário orarmos para que Deus intervenha na nossa história. Por quê? Porque é isso que é o milagre. É a intervenção sobrenatural de Deus na naturalidade da nossa história. Então, talvez uma pergunta, né? Como vai a nossa vida de oração? Como que nós oramos? E orar não é obrigação. Orar é ter prazer de falar com Deus. Orar não é obrigação, mas é ter prazer de falar com o Senhor. Como nós vemos em 2 Crônicas 7,14, Deus nos chama à oração. Mas há um texto muito interessante que está lá em Atos capítulo 12, e eu quero compartilhar com você esse texto, Atos capítulo 12, versículos 5 em diante. Quando nós temos aqui, na realidade eu vou ler a partir do versículo 1, Atos capítulo 12, versículo 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas olha o que diz o versículo 5 agora. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Vou repetir, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus em seu favor. Meus irmãos, uma coisa que nós devemos entender é que a oração deve ser a marca da igreja, de cada salvo em Jesus. Dos salvos em Jesus, os salvos devem ser marcados pela oração. E quando nós olhamos aqui, há um desafio aqui tremendo na obra. Nós sabemos que o livro de Atos ele narra as ações do Espírito Santo através da vida da igreja, através dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus. Então, quando nós pensamos nas marcas de oração, se orar não é uma obrigação, mas orar é ter o prazer de falar com Deus e diante de tantas necessidades que nós estamos na pandemia, nós estamos num momento que nós nunca imaginávamos que ia enfrentar na nossa história. E isso afeta a saúde, afeta a economia, afeta a educação, afeta todas as áreas da nossa vida, relacionamentos. Precisamos orar. Há milagres que Deus precisa fazer, por isso precisamos orar. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. E se
você é um crente em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, a oração deve fazer parte integrante da sua vida, deve ser uma marca da sua vida, como deve ser da minha, e nós precisamos, porque Ele nos amou, porque Ele me amou, e eu preciso multiplicar a oração, eu preciso orar cada vez mais. E a oração, ela sendo marca da vida da igreja, do salvo em Jesus, ela é uma decisão espiritual diante de desafios que enfrentamos. É uma decisão espiritual diante de desafios que enfrentamos. Muitas vezes, nós temos desafios na nossa frente. Alguém fica doente, uma emergência, alguém doente, um problema financeiro, isso, aquilo outro. O que nós fazemos? Está doente, vamos para o médico. Claro, vamos para o médico, vamos tomar um remédio. Olha, isso. Mas a primeira coisa deve ser o quê? Falar com quem? Com Deus. Oração. Então, a oração é uma decisão espiritual diante de desafios que enfrentamos. Quando olhamos aqui, o versículo 5 diz aqui: mas a igreja orava a Deus com insistência em favor de Pedro. A igreja de Jerusalém tomou decisão sábia no coração de orar diante de um desafio. Pedro estava preso, o desafio era real, Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto, Tiago, irmão de João, como diz o texto, já tinha sido morto por Herodes, e era um desafio espiritual muito grande ali agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá agir politicamente junto com Herodes? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Então, meus irmãos, sempre diante dos desafios que se apresentam, temos a oração como a decisão espiritual correta na nossa vida. Irmãos, a decisão espiritual correta é orar. Diz o texto bíblico aqui, versículo 5, Pedro estava na prisão, eis a situação. Mas continua, mas a igreja orava a Deus, ela buscava o Senhor de que forma? Diz aqui com insistência em favor de Pedro. Insistiram naquele tempo, naquele momento, diante daquela situação necessária. Sempre diante dos desafios que se apresentam, nós temos a oração como a decisão correta para a nossa vida. Então, nós devemos investir em oração como decisão espiritual. Porque Ele me amou, eu multiplico a oração, e essa oração é uma decisão espiritual diante dos desafios que eu tenho. Quando oramos, a nossa visão espiritual, ela vai se dilatando, fazendo nós enxergarmos novos desafios espirituais. E como vemos aqui, orar é uma decisão espiritual. A oração é uma decisão espiritual, e a ferramenta que Deus deu para nós devemos usá-la. Nós devemos usá-la. É impossível, se você é uma pessoa salva em Jesus, se é um salvo em Jesus, se você não tiver prazer de falar com Deus em oração. E oração não pode ser mecânica, não pode ser obrigação, mas ela tem que ser um prazer do coração. A igreja que orou com insistência, quanto mais oramos, melhor fica a situação, porque a necessidade é urgente. A necessidade é urgente. Eu convido você, nessa manhã, a juntos tomarmos a decisão: eu vou orar ao Senhor diante dos desafios que nós temos. Diante dos desafios que se apresentam à minha vida, eu vou orar ao Senhor. Vou multiplicar a oração. Vou orar a tantas necessidades, a pessoas que precisam da minha oração, da minha família, a colegas de trabalho, a vizinhos, no meu país precisa de oração, pessoas que estão sem Jesus precisam de oração, a obra precisa de oração para que mais obreiros se levantem, mais missionários, a campanha missionária precisa de oração para alcançarmos o alvo financeiro, para que vidas conheçam Jesus. Nós precisamos de oração. Vamos multiplicar a oração? Convido você nessa manhã a fazermos isso. Pai amado e Deus querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e poderoso. Obrigado pela manhã que o Senhor nos dá, obrigado pela sua graça tão transbordante, ó Pai, que cuida das nossas vidas de maneira especial. Obrigado porque sentimos todo o seu carinho. Ó Pai, obrigado pelo privilégio de orarmos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse canal espiritual maravilhoso que é a oração, que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos permitiu termos. E eu clamo, Senhor, agora, ó Pai, por favor, multiplica a oração no nosso coração, que sejamos
mas crentes em Jesus, crentes de oração, que confiem no Senhor, que depositem tudo que há, toda a confiança no Senhor, que realmente experimentemos, diante dos desafios que temos, que devemos orar ao Senhor. Ó Pai, há tantos desafios que temos nessa época e queremos colocar tudo diante do Senhor. Colocamos os enfermos, a situação econômica do país, colocamos os enlutados. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, age poderosamente. Eu quero, ó Pai, clamar pelos que estão, ó Pai, pelos que foram infectados pelo Covid-19, estão em tratamento nas suas casas ou talvez nos hospitais, aqueles que estão internados, ó Pai, em unidade de terapia intensiva, ó Pai, aqueles que estão entubados com um caso mais grave, em nome de Jesus, ó Pai, coloca a sua mão poderosa, sua mão que opera, que cura, que age, ó Pai. Ó Deus, temos tantos desafios, Senhor. Clamamos por aqueles que estão em tratamentos de saúde, ó Pai, de outras doenças, que o Senhor cuide de cada um também. Nós clamamos pela Juliana, ó Pai, faz a obra na vida dela, ó Pai, cura ela. Ó Pai, é um milagre que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, por favor. Clamamos, ó Pai, pelo nosso país, pela situação econômica. Clamamos, ó Pai, porque dependemos do Senhor. Clamamos, ó Pai, pelo sustento da nossa vida. Clamamos para que sejamos mais dependentes do Senhor, clamamos para que o Senhor age em nossas famílias, dando mais amor, união, realmente um sentimento, ó Pai, de pertencimento um do outro, e que nossas famílias estejam colocadas cada vez mais aos pés de Jesus, ó Pai. Clamamos pela conversão daqueles que não entregaram suas vidas a Jesus ainda. Ó Pai, em nome de Jesus, age, Pai, age, esse é o desafio, ó Pai. Continua cuidando, ó Pai. Cuida, Pai, de todos os que necessitam do Senhor, os que estão em recuperação, na sua saúde. Ó Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso, o Senhor pode agir, por isso age. Ó Pai, também, ó Pai, esteja cuidando para que tenhamos a vacina para esse vírus, ó Pai. Precisamos. Age assim, ó Pai. Adianta isso porque é necessário, Deus. Obrigado por esse dia, cuida da nossa campanha missionária. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos amou através de Jesus e mandou Jesus para nos salvar. Ó Pai, que multipliquemos isso então. Multipliquemos o amor, multipliquemos realmente tudo aquilo que precisa e multipliquemos também a oração para a glória do seu nome. Obrigado, Pai. Nos guarde nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos que estão me acompanhando. Tenham um bom dia. Se esse vídeo edificou sua vida, compartilhe ele com outros para que sejam edificados também. Todos nós tenhamos um dia guardado pelo Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus.